sou a professora Poliana, sou professora de língua portuguesa e neste vídeo o assunto é a história da infância. Bom, falar sobre a história da infância causa algumas divergências no mundo teórico, porque como nós sabemos, as crianças por si só, né, elas não contam a própria história, uma vez que em boa parte do tempo de existência do ser como criança ele não escreve, então logo ele não deixa documentos sobre si, ele não se ajunta em grupos, né, ele não constrói instituições, então tudo que sabemos da criança é pelo olhar do adulto, muitas vezes pelo olhar da memória, e nós sabemos que a memória ela traz algumas questões ali inerentes à sua pesquisa que podem, né, macular ali uma história da maneira como ela foi realmente na realidade. Então, assim, a primeira questão acerca da história da infância é entender que há divergências, uma vez que é um pouco complexo pesquisar esse movimento histórico, né, ao longo dos milênios. Uma segunda situação acerca da história da infância é que essa concepção de infância ela é uma concepção construída culturalmente. Então, a criança ela foi concebida de diversos modos ao longo do tempo, né? O que torna complexo entender todas essas mudanças também. Mas, de maneira geral e até simplificada neste vídeo, eu vou adotar ali a concepção de alguns teóricos mais importantes, como Philippe Arriet, que estudaram a história da família e da criança, e vou trazê-la até aqui, né? Antes que alguém consiga provar o contrário, são as percepções, os conceitos mais aceitos na atualidade. Bom, dito isso, né, partimos ali para a história da infância em si. A primeira concepção que eu trago aqui são as concepções acerca da infância no período medieval. Entre os séculos 13, 14 e 15, a criança ela era um ente visto como um mini adulto, né? Ou seja, até os 7 anos, a criança era cuidada, geralmente pela comunidade, pelos clãs, até que conseguisse se alimentar, se banhar e enfim, se inserir ali no mundo adulto. E a partir dos 7 anos, ela já era vista, então, como um mini adulto. Ela partilhava das festas, ela acompanhava as guerras, ela estava imersa no mundo do trabalho, né? Como qualquer um, principalmente nesse período ainda como aprendiz, mas já imerso no mundo do trabalho. E ela era vista, então, já como alguém, entre aspas, maduro a partir dos 7 anos. Podendo se casar aos 9, aos 10 anos, o que é chocante para a sociedade moderna, mas não era tanto naquela época, uma vez como eu acabei de falar no início do vídeo, né? A infância ela é uma concepção muito mais cultural do que cronológica em si. Ainda antes, na sociedade romana, por exemplo, na sociedade espartana, há relatos de que o infanticídio era legalizado, de que os pais não tinham tanto apreço pelas crianças, podendo inclusive descartá-las. Na Idade Média isso não era muito comum, porém, ao mesmo tempo, né, não havia um apego, um carinho tão forte às crianças muito pequenas. Tanto que era comum que as famílias não nomeassem os seus filhos até os 2 anos. Mesmo porque elas não tinham a mínima certeza de que ao nascer, essas crianças elas chegariam à vida adulta, né? Tamanho era a quantidade de crianças que morriam na primeira infância, vitimadas ali pelas doenças, pela fome, pelos maus tratos. E havia-se aí uma pressa muito grande de batizar, inclusive, essas crianças, né? Porque associava-se mais a elas à morte, elas, uma vez mortas ali, não seriam acolhidas no reino de Deus se não fossem batizadas. Então havia toda uma urgência pelo batismo ali, porque não se tinha certeza realmente se elas chegariam à vida adulta, e muitas delas não chegavam. Tanto que as famílias tinham muitos filhos, contando ali que apenas alguns deles sobreviveriam. Há uma mudança abrupta em relação a tudo isso a partir do século XVI, quando se constitui a sociedade burguesa e a sociedade se organiza em torno do pensamento capitalista, né? E então, essa nova sociedade que emerge, a sociedade burguesa, de organização capitalista, consumista, preocupada com a propriedade, né? Ela abandona aquela ideia de clã, de comunidade, até então muito comum na Idade Média, e se organiza em torno de pequenos núcleos familiares de constituição patriarcal, ou seja, né, de comando masculino. Essa família patriarcal, que é o símbolo da sociedade burguesa, é uma família tradicional que busca, antes de qualquer coisa, né, cuidar da sua propriedade, que é ali também um grande símbolo da sociedade capitalista.
Essa família burguesa de constituição patriarcal e masculina, ela afasta a criança e também, de certo modo, a mulher dos núcleos da comunidade, né? E a mulher passa a ficar afastada de tudo dentro de sua casa, ao passo que a criança, ela também passa a ser afastada dos meios sociais, ficando com a sua mãe nos espaços familiares. Esse menino, né, preparado futuramente para assumir as posições de comando, esse menina preparada no futuro para ser a mãe e a esposa desse homem. E no caso das crianças, principalmente também as crianças masculinas e de posses, né, elas também são postas a partir de então, ali do século XVI, em espaços institucionais chamados escolas, né, que até hoje são tão importantes para a formação ainda das crianças. Então, essa grande mudança a partir do século XVI, ela muda toda a concepção da infância, que passa a ser vista ali como alguém que depende de cuidados, né? E que também tem que ser formada para a continuidade do capital. Essa criança, ela passa a ser, então, considerada alguém que necessita de uma formação com valores próprios dessa visão de mundo, da visão burguesa. Algumas coisas começam a mudar, então, em relação à infância. Por exemplo, a mortalidade infantil declina porque a criança passa a ser vista com mais cuidado, né, por aqueles que estão em torno da família. Isso que eu estou falando aqui é uma simplificação muito geral, tá? Claro que cada caso, cada família, cada sociedade, cada país, enfim, cada sujeito tem a sua dinâmica própria, mas em termos gerais, para que vocês entendam ali uma mudança brusca que aconteceu, foi de certa forma assim que a sociedade passou a se organizar. E a criança deixa então, de certa forma, de ser ali um produto da comunidade, passa a ser um produto da família, e ela perde, de certa forma, também um status descartável que, de certa forma, ela tinha, né, até o século XV e XIV. Bom, se essa família burguesa, patriarcal, masculina, né, ela se organiza em torno de alguns valores, esses valores, eles buscam a preservação da propriedade, né, esses valores sempre terão que ser preservados a fim de que essa propriedade, ela sempre fique, né, nos núcleos familiares. Então, a criança, ela passa a ser vista como um canal ideológico, né, é por meio dela que esses valores vão se propagar, e é por meio desses valores sempre propagados de geração em geração que essa propriedade vai se manter, né? Daí ser muito comum o casamento entre parentes, o casamento entre pessoas da mesma cultura, que vão ser naturalizados ali de maneira muito forte e consolidados, né? A partir do século XVII e XVIII, entre as famílias burguesas. A instituição escolar, né, que surge com muita força nesse período, a história da escola não começa ali, mas a escola de maneira mais democratizada, que atinge uma maior quantidade de crianças, sim. A escola passa então a servir a essa percepção da família burguesa e a escola passa a catalisar os valores dessas comunidades, né? E as crianças passam, então, a irem à escola com o objetivo da formação moralizadora, né? Elas serão formadas ali para a manutenção do capital, para a valorização da propriedade e dos valores tradicionais. Surge, então, nesse período, a literatura infantil, e isso eu vou falar em outro vídeo, que passa a ser vista como uma possibilidade de espaço, né, de canal, onde as mensagens, onde os discursos burgueses serão levados até a infância. Bom, ao longo, né, dos séculos, principalmente no século XIX, muitas ciências elas surgem ali nessa nova dinâmica capitalista, que está muito consolidado no século XIX, e ali surgem também as correntes da psicologia, da psiquiatria, da psicanálise, que vão se interessar pelos estudos da infância, e alguns importantes psicólogos, né, pedagogos, enfim, a partir do século XX, vão também aí traçar estudos tentando compreender as questões emocionais, cognitivas, enfim, psicológicas em torno da infância, que são muito trabalhadas hoje, principalmente nos cursos de psicologia e pedagogia, mas são de interesse também dos estudantes de letras e literatura.
Então, em resumo aqui, né, acerca desse vídeo, fica essa questão, né, de que a infância ela é fruto de uma concepção, então talvez daqui 200, 300 anos essa concepção se modifique. Algumas crianças em geral, né, elas também têm a sua infância negada até na atualidade. Se é de maneira geral aceito que toda criança tem direito a algumas questões inerentes, não são todos os países e não são todas as classes que conseguem fornecer isso às crianças, né? Então, algumas crianças, por não terem condições de vida, condições financeiras de vida, elas têm negados alguns direitos, como o direito à brincadeira, o direito à dignidade, o direito à escola, o direito à literatura, e são obrigadas a se iniciar no mundo do trabalho muito cedo. Há outras questões ali de sociedades não ocidentais, né, em que crianças ainda se casam com 9, 8 anos, então há questões mundiais ainda que são frutos ali de muitas discussões, né, e isso prova mais do que nunca aquilo que eu disse desde o início, a questão de que a infância é algo cultural. E não há uma passagem muito clara na sociedade ocidental hoje de quando alguém sai da infância e adentra o mundo adulto, né? Isso ficou algo muito individualizado. Tanto que algumas pessoas afirmam hoje que há um hipercriancismo, né? As pessoas elas acabam criando muitos dilemas em torno da infância e se negando a entrar no mundo adulto, né? Estendendo a infância até tempo assim acima do desejável, né? Ao passo que em sociedades tradicionais, ritualísticas, como em sociedades africanas e indígenas, né, essa passagem se fazia por meio de rituais demarcados ali de acordo com a maturação física. E as questões em torno da infância, elas continuam, né? Porque discutir a infância é discutir a própria questão da humanidade. Então, eu creio ali que serão muitos estudos ainda acerca desse assunto. E claro, esse vídeo é só um geral sobre tudo isso, né? Há muitos artigos, muitos livros, muitos textos que aprofundam o tema muito mais. Mas eu espero que esse vídeo tenha chegado até onde, né? Até no momento ali que eu desejei, que é que vocês tenham curiosidade de entender um pouco mais sobre o assunto a partir das informações aqui contidas. Obrigada pela atenção de todos.